Então, galerinha, fazendo o resumo aí da nossa aula de hoje de português, nós vamos estar trabalhando com dois assuntos, né? Nós vamos estar trabalhando com o prefixo, tá? Que foi a atividade que eu fiz com vocês juntos no outro vídeo. Lembrando, deixando só um detalhe esclarecido para vocês. Em uma aula anterior, eu trabalhei com vocês sobre o sufixo. Lembra? O sufixo é o que vem depois, o que a gente acrescenta depois. Vamos dizer a palavra casa. Nós trabalhamos com diminutivo, inho e inha. Então, se a gente acrescenta inha da palavra casa, que a palavra casa é o radical, é a palavra correta, né? A palavra casa é o radical. Se eu acrescento um sufixo nela, então o que vai acontecer? Ela vai ficar com casinha. Se eu for acrescentar o inho, a inha no final, ela vai ficar casinha. Então, o sufixo é sempre as palavras que vêm depois, que você acrescenta depois. O prefixo que nós fizemos no vídeo anterior, que eu fiz a atividade já junto com vocês, já é diferente. O prefixo é o que vem antes da palavra, antes do radical. No livro de vocês está lá explicando a palavra multimídia, né? E eu expliquei que a palavra multi significa o quê? Vários, muitos, né? Então, da palavra multimídia, do prefixo multi, a gente pode montar várias outras palavras, mas multi vem antes, por isso que se chama de prefixo. Antes do que da palavra que é o radical, certo? Então, prefixo são as sílabas, as palavras que a gente acrescenta antes da palavra do radical. No caso do livro de vocês, que está explicando sobre multi, foi o exercício que eu fiz junto com vocês, para vocês entenderem o que? Multi significa vários. E do multi foi acrescentado mais palavras. O multi vem antes, vem antes, tá? Então, a gente acrescentou lá multiuso, né? O multiuso, multi vem antes. O radical é o uso. E o prefixo, que é o que vem antes, foi o multi, que tem o quê? O significado de vários. Nós colocamos lá multiprocessador, né? Então, multi vem antes, é o prefixo que vem antes. Juntou multi com processador, multiprocessador, tá certo? Então, assim, eu queria diferenciar isso aí para vocês, porque em uma aula nós trabalhamos com sufixo, que é o que vem depois, a palavra que a gente acrescenta depois, e já o prefixo não. São as palavras, as sílabas que a gente acrescenta antes da palavra que é o radical, tá certo? Então, assim, tem essas duas diferenças. E trabalhamos também, na aula de hoje, com ortografia, que são as palavras com S e palavras com Z. Lembrando que as palavras com Z, elas não mudam, vamos dizer assim. Eu tenho azeite. Azeite escreve com Z, não se muda. Azeite é com Z, tá? Agora, se eu escrever vaso, eu estou escrevendo vaso com S e ele tem o som de Z. Lembrando que a palavra vaso, o S fica entre as vogais A e O, ó, vaso. Então, quando o S fica entre as duas vogais, ele tem o som de Z. Então, o S, de certa forma, ele acaba ocupando o espaço do Z. O Z não, as palavras com Z, elas não mudam, tá? A não ser, por exemplo, a palavra com Z no final de uma palavra. Por exemplo, a palavra paz, ela é escrita com Z no final. Então, ela muda, porque ela tem o som de S no final. Mas as palavras escritas com Z no meio das frases, ela não vai mudar o seu som. Ela sempre vai ter aquele som de Z, tá? Já o S não. O S, ele quer tomar conta do pedaço, ele quer mais espaço para ele, né? Então, essas palavras escritas com S no meio de duas frases, ela tem esse som de Z. Então, o S ocupa o espaçozinho de Z também. Então, foi as duas ortografias que nós trabalhamos nessa aula de hoje, né? Nós trabalhamos tanto o prefixo,
que eu fiz atividade com vocês, né? Que é diferente do sufixo, que a gente trabalhou em outra aula, tá? Prefixo, antes do que, tia Paty? Antes da palavra que vem, a palavra que a gente coloca ela como radical, a palavra original, né? Então, o prefixo é tudo que vem antes, tá? E nós temos a ortografia. Essa ortografia, vocês já trabalharam em outras séries. No 4º ano isso foi trabalhado, em sala de aula também. Esse ano nós trabalhamos também tanto a ortografia, o X, né, com som de CH e com outros sons, e trabalhamos o S também, que tinha o som de Z. Lembra? A gente trabalhou isso em sala de aula. O livro de vocês traz uma revisão. Essa atividade que eu passei para vocês fazerem em casa e que na segunda-feira eu vou corrigir com vocês é uma revisão dos sons de S e dos sons de Z que vocês já conhecem também, tá certo? Então eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de português e que, se vocês tiverem qualquer dúvida, me procure, eu estou aqui à disposição de vocês, é só me chamar, tá? Que a gente vai tirando as dúvidas. Ô, tia Paty, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, tá? Outra coisa que aconteceu na correção também, que eu fiz no vídeo com vocês aí de português, a correção vem falando novamente sobre os verbos. Nós trabalhamos sobre os verbos em sala de aula, em outros vídeos, né? Então, o livro ele está sempre revisando verbos no tempo presente, pretérito, que é o passado, e futuro, tá? Então, assim, a atividade também foi uma correção sobre os tempos verbais. Então, assim, eu estou aqui para que vocês possam perguntar, questionar, muitas perguntas de vocês aí nos comentários, ou faça um comentário, olha, tia Paty, eu não entendi isso, ou então eu fiquei com dúvida em alguma coisa. A gente está aqui para poder resolver essas dúvidas de vocês e ajudá-los. Se vocês querem fazer um comentário diferente, fiquem à vontade, tá? Essa foi nossa aula de português, tá? Hoje, de sexta-feira. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um forte beijo, um bom final de semana, um feliz sábado para vocês, que vocês fiquem com Deus, tá bom?